Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu estou aqui com a presença ilustríssima de Zé Bruno, do Resgate. Deve conhecer essa bandinha que tá começando aí, né? Esse grupinho assim um pouco desconhecido, certo? Chama Resgate. Tem de história mais do que eu tenho de vida. Pra você ver como ele é velho, primeiro, né? Quer dizer... Bem conservado. Tá bem conservado, de fato. As né? plásticas. Tá muito puxado? Puxa. Puxa muito? Dá uma dor depois aqui nas costas porque repuxa, mas tá legal. Não, mas você tem expressão na testa, então tá valendo. Não, é só botox, não chega a fazer plástica mesmo. E o Zé Bruno, ele recebeu a gente aqui no escritório da igreja. Você é pastor da Casa da Rocha? Pastor da Casa da Rocha. Olha só, e pra quem não sabe, o Zé Bruno, né, é também pastor e é rockstar. Rockstar brasileiro, né? Rockstar no Brasil não é grande coisa, não? Rockstar no Brasil. Mas isso já começa já de um via muito legal. Resgate faz música gospel? Não. Não. Faz o quê? A gente faz rock. Faz rock. Mas tem um elemento de fé ali. Eu tô numa... Nós estamos num momento hoje, chegando a quase 30 anos, né? Sim. Daqui 1 ano e meio estamos comemorando 30 anos Olha de banda. só. E hoje a minha tentativa é de me desvincular desse rótulo. Sim, eu sou cristão. Você é pastor? Eu sou pastor. A cosmovisão onde eu componho as canções é a cosmovisão cristã. É a lente pela qual eu leio tudo que eu vejo é o Evangelho. E as respostas que eu tenho para o que eu vejo na sociedade tá no Evangelho. Mas eu não preciso ser gospel para fazer isso. Eu tenho a minha teoria porque eu participei do Nascedouro, Sim. do movimento. E em grande parte andei dentro quando o movimento se transformou num segmento de mercado. E depois, quando eu despertei para isso, eu percebi que eu não era isso. Né? Obviamente as pessoas vão achar que se você diz que não é gospel é porque você tá com o capeta incorporado. Sai desse corpo que não é teu. Só pode ouvir música gospel, até música do diabo. É bom, essa dicotomia entre Isso aí, santo e já profano. estamos vencendo isso aí há um fala- tempo já. Bom, mas é uma coisa muito difícil. Imagina. Porque esse movimento, na minha cabeça, ele é missional. Quando o Resgate começou, a nossa ideia era fazer rock, porque a gente curtia, estava no nosso sangue, né? Paulistano da veia, ouvindo Rita Lee desde pequeno, você é roqueiro, não tem como não ser roqueiro. Não é juízo de valor, Sim, né? sim. De ser melhor do que samba. Não, mas eu pego um pandeiro, não sei nada. Só é melhor. Todo respeito ao pessoal do samba aí. Não, com todo Vocês respeito têm a todo o todos. direito de ter mau gosto. Exato. Roqueiro é bem radical. Mas Roqueiro é meio militante, né? Militante. Isso é uma coisa interessante. Deve ser por isso que os crentes vão pro rock, né? Opa, deveria. Mas o que acontece é que a gente começou assim. Nosso primeiro disco, ele ainda era disco, era LP, né? Sim. Ainda era meio misturado no tipo de letra, na maneira de expressar a fé, mas a gente sempre foi uma banda que falou de Cristo e usou o cotidiano. Acho que a gente vem melhorando na maneira, na poesia. A caneta tem melhorado, sabe? Imagino. A maneira de se falar, de como expressar. Mas a ideia sempre foi essa. Tanto é que se você pegar, acho que são 14, 15 discos da banda, acho que são, sei lá quantos são, você não vai encontrar uma banda de louvor e adoração. Também sem juízo de valor, tem o seu lugar, mas não é a nossa vocação. Vocês cantam Resgate no culto de vocês? Não. Sou vocalista da banda? Mas nem todo mundo tá na mesma igreja, né? Nós Sim. somos igrejas diferentes. Sim. Não, acho que o pessoal já tocou todo o som, mas todo o som é uma música vertical, Sim. que a gente canta pra Deus. Vocês entendem que o que vocês fazem não é música pra culto. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu não faço música para louvar a Deus, porque Deus não precisa que eu cante para que Ele saiba que eu louvo. Então essa ideia de que você não faz louvor, a minha vida é um louvor. Tudo que eu faço é um louvor. O jeito que eu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, como eu educo meus filhos, todo o meu trabalho e toda a minha existência é para a glória de Deus. Eu sou reformado. Tudo é para a glória de Deus. A música que eu faço também glorifica a Deus. Mas Ele não fica esperando eu chegar no culto para ver que hora que eu vou cantar o Sabor de Mel. Não, Ele não fica esperando. Com todo respeito a essa música que é uma porcaria. Mas não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que Eu julgar. preguei isso domingo. Eu sei, o Ed falou. Então. Eu disse para a igreja que eu sou um péssimo exemplo das coisas que eu prego. A gente tem uma mensagem maior do que a gente, né? Ainda bem, né? O povo tava perdido. Deus não fica esperando eu ir na igreja. Vou compor uma música para louvar a Deus. Tudo que você faz, louva a Deus. Inclusive a música que a gente compõe, né? Até a música que eu faço acaba louvando a Deus. Não precisa ser um louvor vertical. Tem um espaço do congregacional, a gente não canta rock. A gente não sim, vai cantar sim, rockão, Rita Lee no culto. Não. Né? Mas tem que ter um espaço para o louvor congregacional. Congregacional. Tanto é que na igreja a gente canta muita coisa do Ademar de Campos, que eu sou amigo e fã. Essa coisa da adoração. É que a música
gospel hoje ela deixou de ser vertical, Sim. passou a ser horizontal, mas de sentido, o vetor aponta para o próprio ser humano. Eu vou ganhar, eu vou ser. Não é nem pro outro, né? Não é nem pro outro. E a gente sempre pensou na banda como uma coisa mais missionária. Eu não canto para Deus, eu canto sobre Deus para alguém. Quando eu faço uma música, pode parecer uma coisa não espiritualizada, mas eu não estou pensando em Deus, estou pensando em quem vai ouvir, porque é a pessoa que vai ouvir. E essas pessoas que veem essa hipocrisia, eu faço música para o Senhor, eu não faço música para mercado. Então por que você vende essa porcaria que você faz? Seu hipócrita. Ainda fica pagando para impulsionar no Facebook. Larga de ser hipócrita, meu. Eu criei uma certa aversão a esse cenário. Eu não posso dizer que todo mundo que está no gospel é assim. Acho que uns 99% só. Os outros não são. Não pode dizer que é todo mundo, mas que eu não tenho como provar. É que eu tô numa fase muito ácida, crítica, ficando velho, então... não, nada melhor do que ser velho. Meu sonho é virar velho. Velho, você fala o que você quiser, que se dane. E o cara fala assim, tá falando isso porque ele é velho. Pronto! A melhor coisa que coisa que tem. A vida começa depois dos 40. Não, 50. Até lá é teste. Não, aos 40 dá pra começar ali. Você viu? Você já é um pobre bebê aos 40. Nossa cabeça hoje é de sair desse aquário, até porque ele atrapalha muito. Para você ser missional, você tem que sair desse aquário, porque quando alguém fora dessas quatro paredes, que a gente chama erroneamente de igreja, vê o rótulo gospel, ele joga fora, ele pula o programa de TV e ele pula a estação e desprograma. E só toca nas rádios gospels e coisas assim. Porque é um mundico fechado e a gente se torna reis e popstars dentro de um mundico, onde as coisas que se fala só fazem sentido ali dentro e não tem um pingo de relevância do lado de fora. E a pessoa não consegue comunicar com o descrente. Não, porque você fala de manto, Não, é verdade. Você fala os 24 anciões se prostram. O cara que está do lado... Não que eu não possa adorar a Deus pela sua obra descrita nas Escrituras, sim, que tem a ver com a minha relação com a Trindade. Tá tudo certo. Mas se eu quero abrir a janela, o cara lá fala pra ele isso é grego. E ele não compreende isso. E muitas vezes eu percebo que o próprio cantor gospel, às vezes ele não tem a habilidade de comunicar além disso. Às vezes eu vejo na TV, quando vai algum artista gospel pra algum programa de televisão. Cara, eu fico esperando qual é a hora que ele vai pregar. Sabe, a minha expectativa é sempre essa. Não, eu oro a Deus. Mas não é só pregar, é falar uma língua que as pessoas entendem. E ninguém entende. Ele fala um crentez. É um evangeliquez muito louco que o pessoal fica meio avoado. O que você assim. tá falando? Isso gera muito aplausos dentro do mundico. Sim. Porque estar num programa fora, ou num espaço fora das paredes do gospel, não é uma oportunidade missional. Ela é uma oportunidade de ascensão dentro do mundico. Porque ele venceu, ele foi chamado para estar lá. E quando eu estou lá, eu não posso fazer outra coisa a não ser dizer aquilo que o mundico quer ouvir. É o absurdo da gente pagar. A gente não, porque eu não faço isso, mas... Vamos colocar a gente. Da igreja paga milhões para fazer um programa na televisão e chega lá, ele bota um púlpito e prega. Mas isso ele já faz no domingo dentro da igreja, que é pro crente, ao invés de assistir na igreja, assistir no sábado, aquilo que ele já vê dentro da igreja. Ou seja, aquilo não acontece para que eu rompa uma barreira de comunicação e tenha uma linguagem que alcance, dê respostas ou pelo menos permeie as perguntas da sociedade e traga luz nas trevas. Porque se eu fizer isso, o cara que está ali, e que é quem paga a conta, não se sente abençoado. Porque na verdade ver o meu pastor lá na televisão é um orgulho. Ele tem que continuar falando para mim. Então eu monto a igreja no palco da sociedade, mas eu viro o canhão para a porta da igreja que está aberta. Parece que não há um senso de noção de quem faz essas coisas, né? Me perguntaram um dia se eu queria fazer um programa de rádio, eu falei, olha, eu acharia legal. Primeiro, só se fosse de graça, se a rádio me convidasse. Segundo, que não fosse uma rádio evangélica, porque senão só evangélica eu vou ouvir rádio evangélica. E que eu não tivesse que tocar música gospel, porque senão eu não comunico com ninguém que tá lá fora. Aí não conseguiu. Não, é que ninguém quer convidar você pra fazer isso. Verdade. Você falou que você é reformado. Eu não sei se eu sou reformado. Eu acho que eu sou. Você teve mais convicção há alguns minutos. Não, você não precisa ser um calvinista pré-reformado chato, não. São 50 tons de cinza, né? Eu não sou tão... Vários. Não chego tão escuro. Ou claro, pô, que é isso? Ou claro. Depende se você é mais arminiano, você vai achar que é escuro. Depende de quem... depende de quem tá lendo. Mas o ponto não é definir muito claramente sobre a sua teologia agora. Você fez uma série sobre 5 solas, coisas assim. Não, comemoramos a reforma, os 5 solas. Acho que a minha crise, que é a crise
de muita gente não é com o Solas, é com a Tulipa, né? Sim. Na verdade é só uma letra, é só o L, mas tudo bem. Nos outros 4 pontos tá tranquilo. Eu acho que sim. É que eu acho... O L é mais difícil mesmo. Que eu acho que Deus não é calvinista e nem arminiano, ele é Deus, nós é que somos essas coisas. Né? A gente tenta se aproximar, né? E nós é que somos excludentes, né? Se eu for isso, eu não posso ser aquilo, né? E a Bíblia, ela tem evidências, na minha ótica, eu sou um mero estudante, de que você encontra motivos dos dois lados. E eu acho que de vez em quando, eu sigo muito aquele pastor, o Forrest Gump, porque o Forrest Gump, ele fala que ele não sabe se o destino é a gente que faz, como dizia o Tenente Dan, ou se a vida era uma caixinha de bombons, como dizia a mãe dele. Mas no fim do filme ele diz que ele acha que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E eu achei muito incrível essa exegese que ele fez da vida. E eu uso isso muito na minha teologia. Eu acho que as duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Os mais ortodoxos de ambos os lados vão achar que eu sou louco. Mas eu já sou louco por tantas outras coisas, por que não? Então tá bom, né? Mas você não começou desse jeito. Eu me converti em 77 numa igreja batista. Minha mãe se converteu. Ela teve... eu tenho um fundamento batista. E muito carinho, muitos amigos na igreja batista. Eu acho que a Casa da Rocha, ela é uma igreja batista presbiteriana. Nós somos reformados, com algumas ressalvas. Temos um estilo de governo mais parecido com a igreja batista. Mas também temos uma espécie de presbitério na igreja. Então a gente, não sei se existe o melhor dos dois mundos, se bem que tá com a gente, então não deve ser bom. Tá comigo, se tá na minha mão, não deve ser bom. Vou zangar esse negócio. Mas aí isso foi de 77 até 1991 para 92, que foi quando a gente conheceu a igreja, na época a Igreja Renascer, que não era uma igreja de vertente neopentecostal, mas não era uma igreja reformada, era de fundo pentecostal, mas muito contextualizada. Então foram 13, 14 anos de batista. Fiz acampamento batista, participei de junta batista aqui de São Paulo, Judesp, enfim. Isso foi adolescência e juventude. Quando eu casei e estive lá, aí ficamos lá por 18 anos. Na minha ótica, na metade do caminho, ela voltou-se para o comércio do sagrado, também sem fazer juízo de valor, mas começou a andar pelo neopentecostalismo e por uma série de fatores eu achei que não era mais aquilo que a gente queria. E no início de 2010 eu me desliguei. Mas esse desligamento foi assim alguns anos, de 2006 em diante, na verdade, algumas coisas foram mexendo com a maneira da gente pensar sobre a teologia e sobre a igreja. E aí nós começamos a Casa da Rocha, comecei a estudar na Metodista Livre, à distância, depois de 1 ano e meio, foi muito bom, muita leitura, mas à distância você não tem interlocução, você não tem o bate-papo. E aí eu conheci o Ziel Machado e, cara, eu sou grato a Deus demais por esse seminário. Você conhece os professores que estão lá, o próprio Ziel, o Jonas Madureira, e que aí eu acho que criou um pouco mais de consistência. No primeiro movimento de retomada e início da igreja, a gente virou completamente para um lado da reforma que a gente nem sabia muito bem. Eu só trouxe de volta todos os parâmetros que eu aprendi na minha adolescência e juventude, que foram... E assim foi. E agora a gente, em fevereiro, completa 8 anos nessa caminhada aí. É muito nova, a igreja é muito nova. Não, mas 8 anos é tempo, é novo, mas é um trabalho longo já. Cara, quase 30 anos de resgate. Sim. E a mesma formação? Sim, é primário e incompleto. Primário e incompleto. É a formação acadêmica? Não. É a mesma equipe. Mesma equipe, banda. Mesma Cara, equipe. 30 anos, a mesma galera fazendo. Você vê outros contextos de música relacionada ao cristianismo, até fora do cristianismo, você não encontra isso com muita frequência. Não encontra. Eu, como fã, tenho os meus lamentos. Sim. Eu acho bonito quando eu vejo Paralamas tocando. Elas já fizeram 30 anos. São os mesmos 3 caras, depois de tanta coisa que já aconteceu. E você que tem banda, você deve imaginar todo o background, todas as discussões. A gente quebra o pau. Não, brigas. tem tudo que uma boa banda tem. Briga, entendeu? ódio, discussão. A história do The Police, que é uma banda que eu gostava muito, que eles brigavam muito, no fim se separaram, alguns anos se reuniram de novo. Eu acho que pro moleque roqueiro, eu vou falar do roqueiro, tá? O meu universo é o mundo do rock. Ter uma banda ou curtir uma banda é você pertencer a uma sociedade alternativa. Sim, imagino. E ele também é um objeto de desejo social de quem consome. Os caras, os amigos, os parceiros, sabe? O Steven Tyler e o Joe Perry, eles compõem juntos, sabe? Quando você vê aquilo, Rich Sambora, pô, o cara saiu do Bon Jovi. A banda pode mudar qualquer um, mas o Rich com o Bon Jovi, eles compõem as músicas que embalaram a minha adolescência. Foi esses 2 caras que sentaram juntos, Lennon e McCartney, sabe? Essas coisas
Então, pra quem tá de fora, quando a banda acaba, eles ficam, pô, o Simon e Garfunkel separaram, mano. Não é como a dupla sertaneja, que troca o cara, mas o nome continua o mesmo. Sim. Alguns não, os mais antigos talvez, e que eu gosto de boa parte, é o cara mesmo, né? Mas o mercado acaba engolindo todo mundo. Mas aquela coisa da banda, do ideal, e a gente tem muito isso. Eu não consigo me enxergar sendo um cantor, eu não sou cantor, eu sou vocalista de uma banda, é muito diferente. O vocalista de uma banda é o cara que pega o microfone e canta. Eu não faço muitos melismas, eu não sou um cara que canta qualquer tipo de música, eu não tenho traquejo e tessitura para fazer um monte de coisas. Mas pra cantar as músicas que eu faço, funciona. Fico triste quando alguém faz um cover e fica melhor do que a gente. Então... Cover melhor que o original, dói no original, né? Dói no original. E é assim, nós não somos bons, a gente não é virtuoso, a gente estudou um pouco. Eu vejo que o Resgate é uma banda que toca arroz com feijão, mas é um arroz bem soltinho, temperado com alho e cebola, sabe, aquele cheiroso, e aquele feijãozinho caseiro. De vó. De vó, mas é arroz com feijão. Mas a gente curte muito isso. Nós nos divertimos. A banda pra nós até hoje a gente fica conversando de comprar um pedalzinho e de trocar o cabo e aquele modelo de guitarra. Eu acho que nesse aspecto a gente ainda é muito moleque. E isso mantém a banda. A gente gosta disso. A gente faz piada com a gente mesmo, a gente ri. Então não há aquela coisa assim, se eu sou estrela, se a gente é a melhor banda, se a gente toca mais, se a gente tem mais cliques, mais views, se a gente, sabe, dane-se. Não que eu não gostaria de ter para ganhar mais dinheiro. Claro que sim, a gente vive disso também. Mas não é por isso que eu vou fazer essas coisas, né? Em 30 anos nunca teve um Yoko Ono, nunca... Não, nossas coisas que... Não mulher especificamente, mas a figura Yoko Ono como... Não, muito pelo contrário, nunca teve. Nós já tivemos o Dudu Borges, que tocou com a gente. Não continuou com a banda porque a carreira dele como produtor se tornou maior do que a própria banda, né? Nós vamos tentar ver se nos 30 anos ele participa com a gente aí de algumas coisas na gravação. E ele já sinalizou que sim, e a gente gosta muito. O Dudu tem uma história muito importante. A contribuição dele na banda foi muito importante. Então os amigos antigos continuam sendo. Nossos produtores, gente que trabalhou com a gente, Paulo Anhaia, o Henrique Bonadio. A gente não se vê há anos, sabe? Mas quando se encontra... é gente que sempre fez parte e foi amigo. Qual o segredo, cara? 30 anos, com certeza deve ter tido briga, treta, discordância, pau na cabeça do outro e tal. Mas muitas igrejas separam e acabam por briga de ministério, banda, grupos mais variados. Você tem bandas que param e que quando voltam gera confusão e coisas desse tipo. 30 anos, mesmo grupo, continuando fazendo a mesma coisa, qualidade crescendo. Qual o segredo dessa relação humana permanecer? A gente sempre brinca, né? Que se a gente soubesse o segredo, a gente desmanchava e ia ser agente de bandas, né? Verdade. Ou talvez por causa do dinheiro. Como a gente nunca ganhou dinheiro com isso, não tem por que brigar, né? Também tem esse aspecto. Eu acho que é uma somatória de fatores. Deu sorte de juntar 4 caras que têm uma cabeça assim. Ou esse negócio de que Deus faz as coisas deve ser verdade mesmo. Pode ser que Deus tenha nos juntado. E não foi só uma coincidência, Quem sabe, né? Quem sabe seja isso. Só Deus sabe, né? Eu não tenho como vender essa fórmula. Tem gente tentando, né? Tem também uma coisa interessante, é só isso que a gente quer. Eu não montei a banda para quando ela se projetasse eu começasse uma carreira solo. Não, montei a banda porque eu queria ter uma banda. Então é só isso que a gente quer. Acho que a simplicidade do objetivo te ajuda a não ser cooptado pela tentação. E geralmente a tentação é do Deus no próprio ventre, né? Então, não, a gente não quer isso que a gente quer mesmo. A gente quer fazer isso. E tem também um outro elemento que é você ser complacente, misericordioso. Tem amor, tem amizade, a gente é amigo mesmo, a gente se gosta. Nossos filhos são amigos, nossas esposas... A gente é amigo. Tem um outro elemento interessante, foi que nós não procuramos gente para montar a banda. Precisamos de um bom batera, um bom baixista, um bom vocalista, um bom guitarrista. Se a gente fosse fazer isso, nós 4 não estaríamos na banda. Nós montamos porque a gente é amigo. Não, eu sei que tem um fulano que toca mais, mas ele não é amigo. E esse cara vai vir aqui e quando ele ficar famoso, ele vai querer começar uma carreira solo. E eu não sou a gente não tá aqui para isso. Nós estamos aqui porque a gente é amigo, a gente quer tocar. Quando alguém fala assim, esse aqui é meu CDzinho, você pode dar uma força pro meu ministério? Minha resposta é, putz, cara, eu não tenho como dar uma força pro seu ministério, porque ministério só quem pode dar força é quem te chamou pelo ministério e quem te vocaciona pro ministério. Talvez misturando todas essas coisas a gente descubra aí o porquê que a gente ficou junto, né? Ninguém também convidou a gente para entrar em outra banda, então a gente acabou ficando também no Resgate. A vida foi seguindo, né? Foi seguindo, a gente foi ficando. A gente sempre é pastor na igreja local e viaja pra fazer os shows. Dá pra conciliar bem isso?
Dá porque o Resgate toca pouco, nós não temos assim turnês de 20 dias fora. Nossa, o máximo que aconteceu foi a gente juntar uma semana. Vai, 10 dias, porque às vezes você tá fora do país, né, como aconteceu há algum tempo atrás. Então você faz várias apresentações, um dia sim, um dia não, mas você tá longe, não tem como voltar. Mas é raro, acontece às vezes uma vez a cada 10 anos. Ninguém chama pra gente tocar muito, ninguém tem tanta loucura assim. Isso sempre aconteceu, porque nós não somos pastores só agora, né? Então a gente sempre prezou pelo fato de que domingo eu preciso estar na igreja. Não de estar na igreja, de ser a igreja. De comungar, de trazer algum dom que edifique e ser abençoado por o dom de alguém que me edifica. Ninguém consegue ser igreja sozinho, né? Não. Se eu estiver no Ceará tocando em Fortaleza no sábado à noite, você pode ter certeza que se é sábado à noite, é porque a pessoa convidou, arrumou um voo noturno e a gente vai sair dali, tomar banho e pegar um avião tipo 2 da manhã para chegar aqui às 6, 7 e pouco e do aeroporto ir direto para a igreja fazer o culto da manhã. Então a gente procura não sair de domingo. A igreja não é o lugar que a gente frequenta, a igreja é quem a gente é. Eu sou aquilo, né? A gente tem outros pastores que estão ali, mas a gente procura não se ausentar. Isso também acho que é um ponto importante. Sim, porque a gente vive numa época que você pode sacrificar a igreja pelo ministério, pelo trabalho, pelo serviço. Porque a igreja é uma instituição que eu frequento, né? Não é quem eu sou, né? Sim. A galera faz um contraponto, assim, a igreja tá querendo enterrar meu talento, a igreja não quer me dar espaço para crescer. Quando a igreja está querendo manter crente. Também é que o crescimento dentro da eclésia, ele não é vertical, né? Sim. Crescimentos verticais são dentro de pirâmides de estratificação ou de cadeia alimentar, que é o que mais acontece. Quem está em cima se alimenta de quem está embaixo. O crescimento verdadeiro dentro da eclésia, ele é horizontal. É a pedra que cai dentro do rio e ele irradia ondas, né? E você vai alcançando, é a sua pregação, é o seu ensino. Ele é muito mais influente do que ascendente. Ele é muito mais de presença e de compartilhar. Ele não gera mercado, ele não gera patamares, ele não gera honra. E esse é o buraco existencial que a gente tem, né? Nós medimos a espiritualidade pela honra que Deus dá ao indivíduo e não pela graça presente no dom que presta serviço. A gente admira quem tem fama e não quem serve. Aliás, a gente voltou aos paradigmas da antiguidade e também do mundo greco-romano de que trabalho é maldição. Tem o pachá ungido que está por cima, é o cara que não põe a mão, porque o trabalho é uma coisa para os... Né? Como eu sou reformado, né? Viva o proletário. Você é vermelho? Não, pô, não sou nada. Eu sou verde e branco, eu sou palestra, não. Sou Palmeiras. Mas, bom, todo artista de verdade é um profeta. A sensibilidade do poeta é aquela que ele sofre por antecipação, ele sente o caos um pouco antes, aí ou ele faz um drama, ou ele faz uma comédia, parece que ele empurra pra onde ele tá enxergando. Sim. E de verdade ele tá enxergando. E a gente é um leitor social, em certo sentido. Sim, e aí você dá risada de uma coisa que você acha que não vai acontecer, porque você não chegou lá. Mas o coração do poeta e do comediante chegou. Aí quando chega, aí você ri menos. Você ri menos, mas dá mais valor ao artista. Nesse caso, quem ri por último não ri melhor, né? Não. No caso, quem ri primeiro... Mas é um negócio muito legal. Rapaz. Sem contar que na minha época, do final dos anos 70, quando eu comecei a despertar pra música, a gente tinha Mutantes, tinha uma banda que chamava O Terço, que é uma banda que depois deu origem ao 14 Bis. E aqui em São Paulo tinha uma que chamava Joelho de Porco. Que eles faziam um rock muito bom e era sempre engraçadas as letras, eram cômicas, E isso sempre me chamou a atenção. Acho que é por isso que no Resgate você sempre vai encontrar humor. Foi assim que eu conheci vocês. Né? Foi contar catando os pedaços do que sobrou de um passado mal. O meu inglês era bem mais ou menos na época. O meu inglês não é bom hoje. Melhorou um pouquinho. Mas eu olhei aquele negócio tentando traduzir e olhava, meu Deus, o que esse cara tá falando? Acho que alguma hora que eu entendi a cacofonia, assim, não, esse cara tá me zoando aqui. Porque a legenda embaixo ainda era um distração. Nossa, cara, eu me senti muito zoado. Foi. Então a gente sempre tem. Nos nossos discos sempre vai ter humor, sempre vai ter alguma coisa um pouco mais ácida. Porque foi o aquário que eu nadei, né? Quando a gente começou a tocar, né? E mesmo que eu sou nascido em 66, mesmo o The Who, mesmo o Rolling Stones ou Beatles, que é a banda minha de cabeceira, eles têm também humor, eles também têm. O inglês tem aquele humor ácido, né? Sim. Do Monty Python. A gente do Ceará ama isso. Então isso faz parte, né? Que eu sinto bastante falta do humor na vida eclesiástica
hoje, né? Eu sinto falta disso. Aí eu entro com uma teoria. Quando o gospel começou, era um movimento, como o CBGB. Ali passou Ramones, ali passou Blondie, passou Police, no bar, no boteco ali, um monte de punk tocou, ali era um movimento que ganhou os Estados Unidos, como aconteceu na Inglaterra, em Londres, o The Clash, Sex Pistols, sei lá, assim foi indo. Esse movimento teve expoentes, então o Ramones ficou um sucesso. Mas o Ramones, ele transcendeu o movimento punk. Você não precisa de ser punk e usar aquela roupa pra você curtir o Ramones. Se ele continua como um movimento fechado, ele morre. E o purista que quer manter aquilo é o cara que não percebe que a missão pode ser maior do que aquilo. Hoje eu entendo que o movimento gospel, para dar certo, ele tinha que ter acabado. Ele tinha que ter acabado e a nossa arte ter conseguido crescer por capilaridade dos nossos estilos musicais e comunicar e fazer parte da cultura na redenção dessa cultura. Mas como ele foi para uma outra direção e de movimento ele se tornou um segmento, aí ele virou para o próprio umbigo. Então o sucesso é você ser rei no mundico. E isso é pernicioso para a missão. Não posso dizer a você que o mercado evangélico cristão vai existir. Claro que vai. Você compra Bíblia, você compra livro, você compra camisa. Existe uma cultura cristã? Claro que existe. Existe uma produção de arte, de roupa, de canequinha escrito Jesus, que você tem com uma cultura cristã. Eu não posso negar isso. E não posso negar que isso é um mercado. Claro que eu tenho que pagar, alguém está vivendo. Mas o mercado em si e o trabalho não é maldito. Maldito é o homem que, sem ética, se locupleta da posição que ele tem no mercado para fazer da sua fé um trampolim para que ele alcance mais lucro. E essa mistura do mercado, que o Bitum fala muito bem, que o mercado é o Deus. Deus sai do centro da sociedade e o mercado entra no centro. Eu não vou ser um profissional porque Deus está me dando uma vocação. Eu quero saber o que é bom para o mercado hoje. O que o Deus do mercado está dizendo? Está precisando de engenheiro. O meu tem que ser médico. O que está dando dinheiro? Advogado. O mercado. Como é que está o mercado hoje? Como é que está Deus hoje? Deus hoje está bravo. Você não fala com ele. O mercado não está bom. O mercado manda na nossa vida. O mercado comanda a gente. A cidade nos engoliu. E aí eu trago isso para dentro desse também mercado que é cristão e nós acabamos sendo movimentados por ele. Eu discordo de alguns irmãos meus quando dizem que não são artistas. Eu respeito a opinião. Eu sou um artista. Mas ser um artista não é um pecado, fundamentalmente. Eu faço arte, eu produzo arte, eu componho música, eu escrevo poesia. Isso não é pecado. O problema é quando o artista ele é governado pela vontade do mercado. É isso que tem me feito pensar em me desligar do mercado e tentar viver a vida fora desse aquário. Ser cristão, falar do que eu penso, continuar pregando, mas não nesse movimento intramuros. Isso me dá uma angústia, entendeu? Eu acho que essa transformação de movimento para segmento matou a gente. E o movimento gospel era um negócio sensacional. O número de conversões, o que acontecia era uma coisa louca. Hoje não, a gente fala só com um tipo de pessoa, né? Guardadas as devidas proporções. Tem gente, não estou dizendo que é todo mundo assim, mas de uma forma geral, o grosso do movimento que virou segmento é assim. Algumas pessoas falam assim, Zé, mas nem todo mundo é assim, pô. Você tem que olhar que não é todo mundo assim, porque se você pega um prato de comida num restaurante, o cara coloca e tem 2 fios de cabelo enfiado, você não vai falar assim, você não vai falar assim, não, eu vou tirar esses 2 fiozinhos aqui, aí vai puxando, sai uma lêndia junto, aí você pega a colher e tira um pouquinho do arroz, mas isso aqui eu vou comer. Você não faz isso. Você fala assim, cara, troca o prato. Quando eu vejo o mercado gospel, não querendo ofender os irmãos, e eu acho que não ofende nada, porque gospel é só um título de mercado. Gospel não define o que eu creio nem quem eu sou. Porque hoje você ser gospel é você ser evangélico. Para, mano. Santa Maria, Mãe de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso, mano. Para com isso. Gospel é um rótulo do mercado fonográfico, nem um estilo musical, mas uma tendência poética, de letra, porque a música é a mesma coisa. Você não é gospel? Não sou gospel. Então você caiu da fé? Você virou o quê? Nada, eu sou um cristão. Eu só não quero fazer parte desse mercado. É uma coisa muito difícil, porque nós somos identificados há 30 anos com isso. E nós fizemos parte desse mercado, que a gente não tinha acordado para o que estava acontecendo. A gente só percebia que o negócio não rodava, entendeu? E que a conta não fechava. Até perceber que, cara, tá errado isso aqui. Ó o que virou. Virou isso aqui, não dá. Na verdade, eu vou continuar andando pro lado que eu sempre quis andar. Zé, cara, foi muito bom. Não, o importante é se você vai comprar o CD ou vai se inscrever lá. Só cumprimentar, não enche a barriga. Não, mas a galera aí vai se inscrever no canal da Casa da Rocha.
Ah, vai. Vai, ó. O Vai. Zé Bruno tem uns programas chamados Vetores. Isso. Tá meio parado Tá agora? parado. Mas tem um monte de vídeo lá que você ainda não assistiu. Então não tá parado pra quem ainda não viu. Não, pra certo? quem não viu, está em Pra quem não viu, está em pleno movimento. Tem os sermões também lá, né, da igreja. Tem o dia a dia da igreja, né? A gente sempre tem lá. Olha só, então se inscreve no canal da Casa da Rocha. Não precisa dizer pra você acompanhar o Resgate, porque pelo amor de Deus, né? Você conhece o Resgate, você já ouve o Resgate. Se você não ouve, morra, certo? Ou morra tentando. É. Morra tentando, porque o resgate é assim, ó. Quem gosta é apaixonado. E quem não gosta não pode ver a gente passando na rua que tenta atropelar. Minha nossa. Como tudo que é bom, certo? Como tudo que é bom. Tipo Coca-Cola, É verdade. café. Ah, obrigado. É. Verdade. Então, obrigado. Você, pô, quem ama, ama. Quem olha, não foi gosta- por interior Vocês agora. são Coca-Cola, vocês são a nossa Jesus, muito Coca-Cola. obrigado, Senhor. Certo? Tem muito mais sabor. Tem muito espoca-bucho por aí, tem muito mais sabor. Tem muito Guaraná em Indaiá, mas a gente Guaraná tem... Jesus, esse é o É vizinho. horrível, né? horrível. É ruim que é o inferno já. Horrível. Não sei bem colocar, não é que Jesus... É uma profanação o nome de Cristo aquilo ali. Deus me diga que esse Guaraná Satanás. Não Horrível. faz isso, é propaganda. Os caras vão tirar do ar o seu... Horrível. Não, vão tirar do ar o seu programa, e justo no que eu tô dando entrevista. Ah, não, deixa o pessoal do Guaraná Jesus. Eles editam. Né? Mas é isso, não tome Guaraná Jesus, ouça Resgate, que é muito melhor. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, Zé galera. Bruno, muito obrigado. Obrigadão, Iago. 30 anos de Muito Resgate, a gente vai estar aí torcendo pra mais 30, certo? Vivam pra sempre. bom. Oh. Senão aqui na glória. No céu vai ter Resgate, com certeza. Um abraço, se inscreve aí no canal, você sabe o que fazer. Valeu, tchau, tchau.